Porque eu já vi vídeos de pastores mandando petista. Você é petista, você tem que subir daqui, né? Mandando embora da igreja. Então, se é petista, você vai pro inferno, né? E aí cria-se esse ganguismo, né? Isso. Porque a grande verdade é o seguinte, eu particularmente, Rafael, eu não consigo entender que uma pessoa pode ser cristã e esquerdista ao mesmo tempo. Eu não consigo. Pra mim, ou ela não entendeu o evangelho, ou ela não entendeu a pauta do socialismo, ou ela não entendeu a cartilha. Né? Ela não desconhece um dos dois. Porém, eu consigo entender que um petista pode ser salvo sim. Então assim, eu posso não concordar com tudo que ele prega, ou não entender que ele consegue ser um cristão verdadeiro, mas eu consigo entender que existem coisas boas nele e que ele pode estar servindo a Deus, né? E talvez até por ignorância. E a nossa função é trazer luz, né? Eu consigo entender que ele é uma vida. Né? Então, veja bem, Jesus tinha 12 apóstolos. Jesus tinha apóstolos de direita e de esquerda, no sentido de que Jesus tinha 2 apóstolos chamados Judas. Tem o Judas Iscariotes e tem o outro Judas, Tadeu. Jesus tem 2 apóstolos chamados Simão. Tem o Simão Zelote e tem o Simão que é o Pedro. O Simão Zelote, ele é um cara, vamos colocar, na época não existia direita e esquerda, esse lance de direita e esquerda vem da Revolução Industrial, vem da França, não sei o que, da posição que eles sentavam. É isso, exatamente, na mesa. Mas os zelotas, eles eram os anti-governo. Eles eram os caras que faziam, depredavam patrimônio e tal. Era os Che Guevara, né? Isso, eram os revolucionários. Também, né? Eram os revolucionários. Isso. E Jesus tinha um discípulo desse, cara. E Jesus tinha um discípulo, que é o Mateus, que ele trabalhava pro governo. Era o oposto. Ele era um funcionário público do governo. Então você odiado pelos zelotes, entendeu? E aí Jesus, não tem como não amar Jesus. Porque aí você vê, Jesus chega em Mateus lá na coletoria e fala assim, você vem e me segue. E ele vem. E em dado momento, a gente vai saber disso quando Jesus passa uma noite em oração, antes de chamar os 12, e a Bíblia diz que no outro dia ele chamou aqueles que ele quis. Ele já tinha um grupo mais seleto de 70 pessoas, e ele seleciona os 12 apóstolos. E nesses 12, ele coloca na mesma mesa o Simão Zelota, o Zelote, depende da sua tradução, e o Mateus. Um cara que trabalha para a coroa romana, que é traidor Mateus, da pátria, traidor da pátria. do movimento. Porque você queria xingar alguém, você chamava o cara de cobrador de imposto, tem outro nome lá que eu não me lembro agora, que o Zaqueu também era lá, o coletor, publicano. Chamado de publicano e tal. O Mateus era publicano. O Mateus era um Zaqueu, assim, mais ou menos. E o pessoal não gostava. Tanto que quando Jesus foi na casa do Zaqueu, a comunidade não gostou. Porque Jesus entrou para ser hóspede de um cara pecador, um cara terrível. E Jesus chama o Mateus e eles chamam o Simão Zelote e fala assim, então, e aí? Então, eu concordo, eu concordo que a esquerda, o socialismo, a esquerda, hoje, ela não tem um grande alinhamento com a pauta do cristianismo. Dentro desse alinhamento da esquerda, eu acho que o ponto positivo, se dá para você perceber, se dá para você olhar com calma, talvez é o cuidado que eles têm com o pobre. Eu acho que o cuidado que ele tem com o pobre é melhor do que o cuidado do pobre, que também existe na direita, mas o da esquerda se preocupa mais com o pobre. E se preocupar com o pobre é uma pauta do cristianismo.